Eu estou falando sobre o seu posicionamento, eu estou falando sobre a construção do seu movimento, eu estou falando sobre a definição da tua super promessa, eu estou falando sobre a sua Big ID, eu estou falando sobre o teu porquê. Existem várias formas de apresentar o seu porquê, de apresentar o seu posicionamento, de apresentar a forma como você quer comunicar ao mundo. E, infelizmente, nós deixamos todo o demais nos sobrecarregar e nós deixamos de lado essa parte tão importante do nosso negócio. Nós tivemos uma experiência na nossa última reunião de mentoria, que foi incrível, porque tinham projetos que vinham há tempos com dificuldade para romper, para conseguir se encontrar, e quando a gente deu esse passo atrás para definir o seu posicionamento, a coisa parece que fez assim, ó, clareou. Então, eu quero apresentar para vocês hoje 7 superpoderes para você construir o teu posicionamento na internet, ok? Quando eu estou falando aqui de 7 superpoderes, eu estou falando de ferramentas. Eu tenho aqui, quem é aluno nosso, eu tenho ferramentas para a gente trabalhar disso, e eu quero trabalhar com essas ferramentas com vocês hoje. A primeira ferramenta que eu quero trazer é uma ferramenta que é muito mais a questão de você entender como funciona a coisa. A gente fala sobre definir o ambiente interno e o ambiente externo. Isso aqui é muito legal. A questão de definição de ambientes. Entenda que todo negócio existem 2 extremos. Existe o extremo externo e o extremo interno. O que é isso, Jonathan? Eu vou fazer um desenho aqui, ó, que esse desenho representa um ambiente externo. A minha pergunta para você é: você tem clareza sobre o seu ambiente externo? O que seria ambiente externo, Jonathan? Quem é o seu avatar? Ou persona? Qual que é o seu nicho de atuação? Qual que é a demanda que o seu persona tem? Quais são as dores ou sonhos? De acordo com os dados do teu cliente, do teu público, ele vem nesse formato aqui. Você vai ter que adaptar o teu ambiente interno. Exemplo, o mesmo produto, para falar com um persona com um poder aquisitivo mais alto, ele tem que se adaptar na sua comunicação para encaixar com esse ambiente externo. Agora, se eu mudo só o público-alvo, pode ser o mesmo tema, pode ser o mesmo conteúdo, mas com a forma de aplicar o conteúdo, a forma de executar o que tem que ser feito, por mudar, você tem que mudar também os seus ambientes internos. Entende? Então, quando você fala de ambiente externo, sempre existe um ambiente interno. Você normalmente não consegue fazer mudanças no ambiente externo, mas no seu ambiente interno, sim. Então, a minha pergunta para você é: você sabe como é que estão os seus ambientes externos? O teu ambiente externo está encaixando? Está havendo uma sinergia? Ou está destoando? Ou você está comunicando A e o outro público está ouvindo B? Ok? Quando a gente fala de definição de ambiente externo e ambiente interno, vou colocar aqui. Quando eu falo de ambiente interno, eu vou falar sobre movimento, eu vou falar sobre expert, a história do expert, eu vou falar sobre método, precificação e uma série de fatores aqui. Tudo bem? Então, primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Existe uma diferença entre o ambiente interno e o ambiente externo. E você tem que ter total clareza sobre isso. Isso é muito importante. Dando seguida, o que eu preciso que vocês entendam? Dentro do curso
do Profissão 6 Dígitos ou meu primeiro semente 2.0, eu tenho uma ferramenta lá chamada 40 perguntas, a entrevista com 40 perguntas, a super entrevista que tem lá. Nessas entrevistas, tem 4 lá, tá ok? 4 entrevistas, são 40 perguntas, no qual 20 perguntas é relacionada a ambiente externo e 20 perguntas relacionadas ao ambiente interno. A minha pergunta para você é, você que é aluno, você que já viu essa ferramenta, você já aplicou as perguntas do ambiente interno? Ambiente interno, a primeira, eu vou pegar aqui e eu vou mostrar essas perguntas para vocês agora. As perguntas de ambiente interno, ela faz perguntas relacionadas ao expert. Da onde é que esse expert tirou a vontade de falar sobre isso? Qual é a história por trás desse produto? Esse produto tem alguma fundamentação ou é absolutamente capitalista? É só para vender, é só fazer dinheiro, não tem emoção, não tem história? Pode ser, não tem problema. Mas você tem que entender muito claro isso para que você possa... Deixa eu achar aqui, ó. Para que você possa se definir. 4 entrevistas obrigatórias, está aqui, ó. Vou abrir para vocês. Jonathan, eu tenho essas perguntas na ponta da língua. Ótimo. Jonathan, eu nunca nem fiz essas perguntas, então pega elas aqui, você vai printar esse vídeo e você vai fazer a resposta dessas perguntas. Jonathan, como é que eu faço essa pergunta para o expert? Coloca alguém para fazer essas perguntas e filma. Filma o expert respondendo isso aqui. Me conta um pouco sobre como você começou nesse mercado até virar um especialista. Várias pessoas que eu já fiz essa pergunta, elas respondem, eu não me considero especialista. Várias, não foi uma ou duas pessoas ainda. Se você ainda não se considera um especialista, expert, tem que estudar mais, tem que experimentar mais, tem que começar a ajudar mais pessoas para você assumir esse posicionamento de expert nessa área, ok? Então, bora estudar e bora aplicar na prática com as pessoas. Você lembra de algum momento da sua história que te marcou positivamente, negativamente? Aqui é relacionado ao tema, tá? Não adianta você falar sobre negatividade ou positividade da tua vida pessoal. Pode até ser na vida pessoal, mas que tenha relação com o que tu vende, né? Por que o tema, né? Por exemplo, por que marketing digital? Por que apostou nesse mercado? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, tem que ter. Quais foram os seus piores problemas quando você começou nesse mercado? Eu estou falando isso aqui, eu tenho na ponta da língua. Eu tenho na ponta da língua, cada resposta dessa aqui, ó. Você tem na ponta da língua? Tem que ter. Eu tenho na ponta da língua essas respostas. Como era a sua vida antes de ser um expert? Tem que ter. Como você se sentia nessa época, antes de ter resultado? Sentimento. Gente, isso aqui, ó, é o que vende. Porque é a sua dor, é a tua transformação e a pessoa se vendo em você. Por que você resolveu ajudar outras pessoas? Por quê? Comece pelo porquê. Nós vamos falar disso aqui mais cedo, mais tarde. O que você acredita que são os seus diferenciais? Ou você só é mais um? Isso é muito importante. Quais são os seus diferenciais? Por que você acredita que quem te segue não consegue ter o resultado tão expressivos como o seu? As pessoas que estão me acompanhando, por que ela não está vivendo a vida que eu estou, se eu estou ensinando tudo? O que te faz manter o foco, mesmo durante momentos que dá vontade de desistir? Olha só isso aqui. Isso aqui é copy pura, a resposta disso aqui, ó. Se você colocar essa resposta aqui, ó, cada resposta dessa aqui, você fazer um criativo para vender, ele vende. A resposta dessa pergunta aqui vende. A resposta dela vende. Se amanhã depositar na sua conta 20 milhões de reais e você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria? Essa pergunta é uma pergunta muito importante para entender os valores da pessoa. Quer saber o que eu faria? Eu largava tudo de cara. Só que eu fiquei pensando nisso depois, eu falei, e eu vou ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos fazendo o quê depois? Ia voltar a fazer isso que eu faço. Porque no primeiro momento eu ia parar de fazer o que eu não gosto, mas no segundo momento eu ia voltar a fazer só o que eu gosto. Ia ser mais escasso, ia ter mais difícil de acesso, não sei. Mas
eu ia voltar para fazer isso aqui. Então, essas são 10 perguntas relacionadas ao expert. As outras 10 perguntas é mais difícil de responder ainda. É muito difícil responder essas próximas 10 perguntas. A minha pergunta para você é: está 100% alinhado? Está 100% alinhado o teu método? Vamos lá, eu vou mostrar aqui, ó. Você acredita que tem um método ou apenas um conjunto de ideias que só funciona para você? Você é um falcatrua? Você é um fanfarrão? Ou você tem um método de verdade? Fale um pouco sobre esse método. Por que você não acha que você é só um oportunista? Me fala um pouco de forma resumida quais são os 3 ou 5 pilares que sustentam tudo que você ensina. Sem balela. Bora lá, preto no branco. Fala de forma clara e objetiva quais são os pilares, o que te fundamenta. Como você poderia provar para as pessoas que não te conhecem que esse método funciona? Prova social, depoimento, resultado. Tem que mostrar. Me conta 3 histórias de pessoas que aplicaram. Jonathan, eu não tenho histórias, eu comecei agora. Vai atender pro bono. Vai atender pro bono, vai atender de graça, vai atender as pessoas para você ter histórias. Os meus melhores depoimentos foram os meus primeiros da minha turma gratuita. Se você tivesse que resumir tudo que o seu método proporciona em uma frase, qual seria a promessa? Aqui é um pouco da super promessa. Explica um pouco qual é a estrutura do método. Aqui você falou os pilares, agora você descreve os pilares. Explica um pouco mais da estrutura, né? Qual o principal problema ou sonho que o seu método resolve? Muito importante. Por que as pessoas deveriam comprar o produto e não qualquer algum outro do mercado? É muito difícil executar o teu método. Quanto tempo a pessoa consegue executar? Isso aqui é muito importante. Existe algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar sobre o método? Aqui a gente fecha o quê? O segundo bloco de perguntas sobre ambiente interno. Agora você tem que conhecer o seu ambiente externo para ver uma conexão entre eles. E aí eu tenho mais 20 perguntas, que agora é sobre ambiente externo. Olha lá. Idade, sexo, você considera o nível de conhecimento sobre o tema, por que você quer aprender mais sobre o tema. Se você pudesse escolher apenas um problema, que problema seria? Qual o maior desafio? Qual o seu maior sonho? Se tivesse a oportunidade de ter uma hora de consultoria, existe algum tema que você gostaria de ser tratado? Quanto você pagaria? Essas perguntas são perguntas para audiência, para quem te segue. E aqui, coloca mais perguntas extras. Você tem perguntado para quem te segue essas coisas? Você conhece a tua audiência? A quem não te comprou ainda? Aqui, ó, 10 perguntas muito importantes relacionadas ao teu público. Fora isso, tem outras, aqui são 8 só, sobre aluno. Aqui é aluno. Aluno contando sobre a história dele, qual era o problema antes, como é que essa pessoa se sentia antes, como é que ela te conheceu, um pouco mais sobre a dificuldade para aplicar, quais os resultados reais que tiveram, o que aconteceu que nunca imaginou e como se considera importante esse conhecimento, tal. Conversar com tua audiência, conversar com teu cliente para você fazer a adaptação do ambiente interno e externo. Entenda, isso aqui é vivo, isso aqui vai sendo trabalhado. O que é hoje já não pode ser, mas amanhã pode ser diferente. É adaptado. Você tem que adaptar. Então, a gente tem aqui a segunda ferramenta, o segundo poder poderoso, que são as 4 entrevistas. Legal?